Em nosso estudo de hoje, eles são três do livro Religião dos Espíritos, que tem como título Tentação e Remédio. Qual acontece com a árvore a equilibrar-se sobre as próprias raízes, guardamos o coração na tela do presente, respirando o influxo do passado. É assim que o problema da tentação, antes que nascido de objetos ou paisagens exteriores, surge fundamentalmente de nós, na trama de sombra em que se nos enovela os pensamentos. Acresce ainda que essas mesmas ondas de força experimentam a atuação dos amigos desenfaixados da carne, que deixamos à distância da esfera física, motivos porque muitas vezes os debuxos mentais que nos incomodam levemente de início no campo dessa ou daquela ideia infeliz, gradualmente se fazem quadros enormes e inquietantes e que se nos aprisionam os sentimentos que passam muitas vezes ao domínio da obsessão manifesta. Todavia é preciso lembrar que a vida é permanente renovação, propelindo-nos a entender que o cultivo da bondade incessante é o recurso eficaz contra o assédio de toda influência perniciosa. É o trabalho por essa forma o antídoto adequado, capaz de anular toda a inquistação tóxica do mundo íntimo, impulsionando-nos o espírito a novos tipos de sugestão, nos quais venhamos a assimilar o socorro dos emissários da luz, cujos braços de amor nos arrebatam ao nevoeiro dos próprios enganos. Assim, pois, se aspiras à vitória sob o visco da treva que nos arrasta para o despenhadeiro da loucura do crime, ergue no serviço a felicidade dos semelhantes o altar dos teus interesses de cada dia, porquanto ainda mesmo o delinquente confessa, em se decidindo a ser o apoio do bem na terra, transforma-se pouco a pouco em mensageiro do céu. A mensagem até emociona a gente. Emmanuel vem tratar do assunto tentação para a gente, e vamos lembrar que lá no Pai Nosso está escrito: não nos deixeis cair em tentação, não fala afastai de mim em tentação. Por quê? Porque o que acontece? Tudo aquilo que está desafinado ainda com o Evangelho de Jesus, assim, ontem a gente estava lendo no capítulo 28 do Evangelho isso, falando, é o que atrai os espíritos que estão observando os nossos comportamentos. E por que atrai os espíritos? Porque muitos deles estão simplesmente viciados a esses comportamentos aqui na Terra, mas não têm agora a oportunidade de estar no corpo físico para poder saciar esses desejos dele, essas vontades dele através do vício, ou algumas vezes até querendo atacar as nossas melhores intenções por alguma coisa que a gente tenha feito, por alguma desavença, algum problema. O espírito ele observa cada um de nós, quais são as nossas tendências, e ele sabe que ele não pode atuar na matéria de maneira direta para trazer alguns obstáculos para a gente. Mas eles conseguem observar nossas más tendências e estimular essas nossas más tendências. É assim que eles atacam, seja porque estão realmente vinculados, estão sofrendo, têm acesso a cada um de nós, ou seja porque querem nos prejudicar também. Emmanuel começa dizendo que a raiz das nossas tentações está no nosso passado, que assim como uma árvore tem como base a sua raiz, nós temos as nossas tentações no passado. Nós não fomos criados agora, nós somos espíritos que já temos uma boa trajetória, a gente tem a graça de ter o esquecimento do passado para nos dar a oportunidade da gente começar de novo, mas a verdade é que a gente já tem muita coisa vivida lá para trás, e a gente traz essas tendências a se encolerizar, a agressividade, tendências a algum vício, tendências ainda de experiências passadas, de maneira que quando a gente estuda o esquecimento do passado, fala, não precisa lembrar do passado não. Quer saber do passado? Bem, procura analisar suas tendências instintivas, como é que você age no instinto, e procura ouvir a voz que está na consciência. Você vai ter uma noção muito boa de quem foi você no passado, mas já dá até uma informação bem precisa para a gente. Se for pesquisar o passado, você vai encontrar você ou no mesmo estado que está de maturidade ou mais imaturo, porque todo mundo foi criado simples e ignorante um dia e está em processo de aperfeiçoamento.
Então a gente chega aqui, ele vem falando, se eu tenho uma inclinação à bebida, por exemplo, aquela coisa vai acontecendo de maneira sutil, sutil, até que daqui a pouco se transforma num grande problema, porque a gente vai, parece que abrindo portas, afundando cada vez mais, e daqui a pouco a gente está ou num processo de doença mesmo, de enfermidade, ou num processo obsessivo, como falou o Emmanuel. Mas o Emmanuel, ele dá uma dica, que é uma dica das mais importantes e que muita gente olha com desdém num primeiro momento, mas aqueles que já experimentaram de alguma maneira, eles daqui a pouco vão entender e vão assinar embaixo com o Emmanuel. Ele apresenta o trabalho desinteressado, o trabalho social, o trabalho como um antídoto para isso tudo. Ele vem até o final, emociona, porque ele fala até a pessoa que está voltada, né, mergulhada na delinquência, se ele resolver, a partir de hoje, ele resolver ser um instrumento do bem de que maneira? A gente vê, por exemplo, nas igrejas evangélicas, pessoas que estavam envolvidas no crime até pouco tempo e que, de repente, montam células de estudo, aquelas células que vão até uma casa de uma pessoa uma vez por semana para fazer estudo do Evangelho. E só pelo fato de estar fazendo isso, ele começa a experimentar uma mudança significativa na vida. Por quê? Porque ele começa a se interessar por fazer a diferença para os outros e a providência divina começa a se interessar a modificar também a nossa vida. Modificar como? De que maneira? Em primeiro lugar, quando você está ocupando seu tempo fazendo uma coisa que é para o bem, seja para estudo, para entregar comida na rua, para poder visitar doente no hospital, seja lá o que você esquece de escolher. Você está usando um tempo para fazer uma coisa útil que, se não estivesse fazendo aquilo, poderia estar dedicando ao vício ainda. O primeiro ponto que já ganhou foi esse. Mas depois, você tenta imaginar o seguinte: se eu sou uma pessoa que estou passando por dificuldade, você vem me ajudar, mesmo que eu seja ingrato, eu tenho alguns amigos aqui do meu lado que vocês não estão vendo, que são amigos espirituais, que eles vão ficar gratos também e vão estar começando a fazer parte do ciclo da amizade de vocês. E aí eles começam, de alguma maneira, a proteger a gente, a mudar nossas ideias, a nos clarear o caminho. Então, é dessa maneira que eles trabalham. Porque vamos imaginar aqui, se eu estou encarnado aqui, eu estou com uma vontade louca de beber e alguém chega para mim, não bebe. Aquela não vai surtir efeito, porque só de falar não beber já me remeteu à bebida, já levou o meu cérebro a pensar na bebida e eu vou ter mais vontade ainda. Agora, o que eles fazem? Eles desviam o caminho, falam, tem um filme muito bom para ser assistido, então eu vou assistir o filme. Quando eu começo a assistir o filme, eu desisto da bebida. Tem uma música muito boa para ser ouvida, tem um trabalho muito bom para se fazer. É assim que os espíritos vão sutilmente jogando as ideias e modificando o nosso cenário, até que a gente um dia abandone por completo esse cenário de vício. Mas o que o Emmanuel fala é o trabalho, por essa forma, o antídoto adequado para anular isso, porque vai impulsionando o espírito a novos tipos de sugestão, né? Então isso vai acontecendo conforme a gente vai realmente sendo merecedor, que é dar um pontapé inicial. Aliás, um dia a gente vai poder observar isso. Quem está aqui encarnado normalmente está cercado por alguns amigos que torcem por nós. É porque parece que quando vai fazer os estudos se fala muito nos obsessores, não, mas tem amigos que torcem por nós, que nos amam, e que só o simples fato de a gente estar começando a querer mudar, eles vêm para o nosso lado para nos estimular também. E nos estimulam através de ideias, porque como eles não estão aqui materialmente falando, né, não estão aqui na carne junto com a gente, não podem pegar a gente pelo braço, chamar para lugar nenhum, eles vão jogando os pensamentos e a gente abarca nos pensamentos deles ou não. Infelizmente, muitas das vezes a gente desvia do pensamento e vai para outro caminho. Mas eles estão aqui para nos ajudar, preocupados com cada um de nós, e é isso que faz esse círculo de amizade, de solidariedade. Eles do lado de lá, a gente do lado de cá. De maneira que a gente tem que acabar com essa coisa, a gente dá muita atenção ao obsessor, ao que está viciado, como eu falei no início, ou aquele que quer fazer o mal. Mas eles só vão atacar dentro daquilo que a gente ainda tem de problema dentro da gente. Se a gente começar a dar atenção para cada um de nós mesmo, dentro da gente, diminuir esses focos, a gente diminui a incidência desses ataques obsessivos também, dessas influências também. Até chegar o dia que não vão ter porta nenhuma mais para atacar.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado, Emmanuel.